Boa noite, Jesus. Boa noite, amigos. Brian, boa noite, querido Brian, Marcos, Laurinha. Tá me ouvindo bem, Brian? Hoje, mais uma vez, estamos aqui com os comentários do Evangelho no Lar. Hoje nós trouxemos o tema O Jovem que Fugiu Nu. Está em Marcos 14:51. Obrigado, Brian, querido. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E hoje nós estamos pelos canais do Centro Espírita Camille Flammarion de Cambará e trazemos, então, esse comentário. Que legal! E para iniciarmos, então, nós vamos à nossa prece inicial e sempre, primeiramente, agradecendo imensamente a Jesus e a espiritualidade que nos acompanha, que nos cuida, que nos assistem, em nome de Jesus, nosso Mestre, agradecendo a paciência de Jesus que nos aguarda a transformação, trazendo sempre o incentivo, o fortalecimento espiritual para que estejamos a cada dia mais aptos a merecer o reino que está nos reservado. E ainda, Jesus, por acréscimo da tua bondade, nós te pedimos, abençoa os nossos lares, e nos fortaleça para que façamos por merecer essa proteção. E também, Jesus, abençoa o nosso ambiente de trabalho e que também contamos com a tua força e com a tua energia para que nos tornemos dignos de receber a proteção onde quer que nós estejamos. E assim, boa noite, Tereza Marta. Gente, assim como vocês, eu acho... Bom, eu ainda não tinha me atentado... Boa noite, Ivan Leite. Eu ainda não tinha me atentado para essa passagem com essa colocação, que foi quando Jesus estava sendo entregue às autoridades e estava naquela correria, tal, daqui para lá, dali para cá, né, os discípulos, tal, e apareceu um jovem e que também foi questionado se seguia Jesus ou não, e ele estava envolto em um lençol, e eles agarraram no lençol, ele largou o lençol e fugiu, né? Fugiu nu. Então, hoje nós vamos ver essa história, porque eu também confesso a vocês que eu ainda não tinha me deparado, não tinha prestado atenção nesse jovem que fugiu nu, na noite em que Pedro negou Jesus, enfim. Tá, mas essa lição, gente, ela tem uma coisa, ela nos mostra a questão do desapego e da renovação na nossa jornada espiritual. É uma mensagem assim muito interessante, que tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá. Então, naquela noite sombria lá do Getsemane, né, onde eles estavam preparando Jesus para a crucificação, aquela coisa toda, quando a traição de Judas parece um sussurro frio e os soldados se aproximam para prender Jesus, surge uma figura breve e enigmática lá no texto. Um jovem enrolado apenas em um lençol, seguindo o mestre com o coração acelerado. Marcos, o evangelista, capta esse instante fugaz em seu relato. Nós só vemos a colocação desse acontecido no Evangelho de Marcos, que está no capítulo 14, versículos 51 e 52, que diz o seguinte: um jovem seguindo a Jesus, né, vestido só com um lençol de linho sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Em seguida, a narrativa segue para Jesus, né? Segue para a casa do sumo sacerdote, onde as sombras, né? Aquela coisa ruim lá daqueles sacerdotes, dos líderes judeus, ali eles vão tecer o destino de Jesus, que todos nós sabemos que foi a crucificação. Então, à primeira vista, gente, parece um detalhe perdido no turbilhão da prisão de Jesus. Um sopro de vento naquele caos daquela noite, né?
Mas na doutrina espírita, essa passagem não é mero acidente histórico, né? Para nós espíritas, isso não é um mero acidente histórico, é um espelho vivo da alma humana, um convite à reflexão profunda sobre a nossa fragilidade, nossos apegos e a eterna busca pela nossa evolução espiritual como espíritos imortais que somos, mas da imortalidade de ação. Então, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nos ensina em O Evangelho segundo o Espiritismo que as narrativas bíblicas são lições morais universais, adaptadas à mente humana para ilustrar a jornada do espírito imortal. Jesus, sendo modelo de perfeição moral, ele não veio apenas como salvador histórico, ele veio como um guia para a nossa evolução através das encarnações. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Dilson. Nessa visão, então, o jovem anônimo não é um erro do evangelista ou ele colocou ali por uma curiosidade passageira. Ele representa esse jovem, cada um de nós enrolados. Vejam que o jovem estava enrolado em um lençol. Então, também essa passagem representa cada um de nós enrolados em nossas ilusões materiais, atraídos pela luz do Cristo, mas ainda não prontos para o teste da provação. E por que só Marcos inclui essa cena no seu evangelho? Talvez porque ele mesmo se veja ali um discípulo impulsivo, acordado pelo tumulto da última ceia em sua casa, correndo ao jardim com o coração dividido entre devoção e medo, quando ele vê aquela correria, lá todo mundo, né, querendo saber onde que estava Jesus. Ou simbolicamente para nos cutucar. E nós, o que faríamos diante da dor, da perda, do desconforto? De algo que a gente sabe que vai nos levar a uma dor? Porque foi por isso que esse jovem nos fugiu. Agora nós vamos desdobrar essa imagem com simplicidade, mas com um olhar reflexivo da doutrina dos espíritos. E, claro, a gente vê além da letra fria que está lá na Bíblia. Nós vamos penetrar no coração dessa mensagem, do porquê o Marcos colocou. Boa noite, Laila. Então, o lençol, esse pano fino de linho que cobre o jovem, é o primeiro símbolo que nos chama a atenção nessa passagem. Porque na tradição judaica, linho evoca o quê? Pureza. Mas aqui ele é transitório. Ele é como um véu leve sobre aquele corpo nu. Para o espírito, ele representa as vestes da matéria. Para nós espíritas, ele representa as vestes da matéria. O corpo físico que nos envolve nesta encarnação. Os apegos que nos pesam, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, esse é o lençol. As convenções sociais que nos disfarçam de fortes, mas nos prendem como com correntes invisíveis. Quantas vezes nos enrolamos em lençóis semelhantes? De orgulho, de vaidade, ânsia de poder. No dia a dia, vestimos às vezes máscaras de sucesso, de indiferença ou de vitimismo para nos proteger das dores da vida, nos esquecendo de procurar pelos ensinamentos do Cristo. Então, são as ilusões que o mundo nos oferece, bens materiais que brilham, mas não aquecem. Vejam, muitas vezes a pessoa tem, e quanto mais ela tem, parece que ela não tem, ela está procurando por mais alguma coisa. Não é assim? E também, vejam, relacionamentos baseados em interesse, não em amor. Rotinas confortáveis que nos afastam do chamado interior, do desvendamento interior. E Kardec, então, boa noite, Helder. E Kardec, então, nos alerta, a matéria é transitória, um empréstimo divino para o aprendizado. Porque, às vezes, a gente acha que parece que a gente é imortal. Nós nunca vamos morrer. Morrer não, né? Nós nunca vamos deixar esse corpo físico.
Então, o lençol é essa ilusão passageira. Aqui nessa passagem, o lençol está demonstrando essa ilusão passageira que nos faz crer que estamos sempre seguros. Mas, na verdade, eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, tudo isso ele se desfaz ao primeiro toque de realidade da nossa fragilidade humana. E o que dizer, então, da nudez? Quando os guardas, essas como que representando, né, as forças sombrias da turba, símbolo também das provações materiais que nos chegam, das tentações e perseguições do mundo físico, para nós, e naquele momento para ele, quando aqueles guardas estendem a mão para agarrá-lo, o jovem então solta o lençol e foge despido, foge nu. A nudez, na cultura antiga, carregava vergonha, né? Um estado de vulnerabilidade exposta. Mas na doutrina dos espíritos, ela transcende o físico. Ali, a nudez, ela quer dizer a essência do espírito revelado. Ou seja, se é uma essência boa, nós transmitimos uma coisa boa ou transmitimos uma coisa ruim para as pessoas que estão à nossa volta? Quando despido das amarras da matéria, como que eu me apresento? Qual será que é a forma que existe quando eu estou? Como que as pessoas me sentem? Vamos dizer assim. Então, nascemos nus, sem nada além da centelha divina, morremos nus, deixando para trás o que é nosso, que a gente acha que é nosso. Então, essa nudez é o autoconhecimento cru, nu e cru. O momento em que nos vemos como somos, sem adornos, enfrentando, e aí sim, enfrentando nossas fraquezas, nossos erros, mas também os nossos potenciais de transformação. Porque nudez quer dizer isso. Quer dizer eu me enxergar como eu sou, sem fantasias, sem máscaras. E eu trabalhar ali o meu potencial, trabalhar os meus erros para eu conseguir a minha evolução espiritual. Então, não é uma humilhação vazia. A nudez, ela quer nos dar a oportunidade da libertação. Porque sabendo das nossas fraquezas conscientemente, nós vamos gradativamente trabalhando para alcançarmos a perfectibilidade. E vejam, Chico Xavier, o humilde médium que tanto nos guiou com mensagens dos espíritos superiores, diria que essa vergonha ardente que a nudez da alma provoca, né? Porque quando eu começo realmente a me autoanalisar, eu vou descobrir que eu não sou perfeito. E eu vou descobrir também onde se encontram os meus erros. Aí vai provocar o quê? Como uma fermentação dentro de mim para que haja uma renovação quando eu estou buscando pelos ensinamentos do Cristo. Colocar os ensinamentos do Cristo em prática na minha vida. E nós vamos ver lá em obras como Paulo e Estevão, que ele nos mostra que as quedas não definem o espírito. Por quê? As quedas, cada queda que vai acontecendo na nossa vida, elas vão o que nos despindo de males para que nós cresçamos. Olha que colocação interessante do Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão. Então, o jovem nu não é ridículo, ele é humano. Ou seja, ele se vendo todos os seus erros, por que ele deixou Jesus para trás? Por causa que os guardas estavam vindo atrás dele? Por que ele fez isso? Ele não podia estar ali como um alicerce para o Cristo naquele momento? Então, mas isso não é ridículo. Por quê? Todos nós somos humanos.
E nessa conscientização da nossa humanidade, nós vamos encontrando o caminho para a nossa evolução. Porque eu vou percebendo onde eu preciso ser forte, onde eu preciso me renovar. Então, reflitamos. Em nossas próprias prisões, né, que os nossos erros acomodam dentro de nós, que são como celas que estivessem dentro da gente, nos aprisionando. Por exemplo, uma perda de emprego que dói como uma lâmina, uma traição que gela o peito da gente, uma escolha que deveria ser ética, mas que a gente age completamente ao contrário. Então, nestes momentos, a gente se agarra o quê? Ao lençol do orgulho, fingindo força. Ao lençol do egoísmo, fingindo sucesso. Ou permite ainda que a vida nos toque, revelando a nossa essência, para que, nu de ilusões, possamos correr para a luz. A fuga, essa fuga nossa, por nossa vez, é o coração pulsante dessa passagem, que não quer dizer covardia mesquinha, a gente fugir muitas vezes, mas um ato instintivo de autopreservação que simbolicamente grita a verdade espírita. O espírito é imortal e livre, superior às cadeias da matéria, para que haja seu crescimento espiritual. Porque o que acontece? Os guardas pegam o lençol, o corpo, ou seja, o corpo, os bens, as vaidades, os guardas. Vamos imaginar isso. Quem representa os guardas ali? Aqueles guardas que pegam o lençol. Eles estão pegando o quê? As vaidades, o orgulho, o egoísmo. Mas o jovem nu escapa. Ele escapa o quê? E ele vai, quando ele escapa, ele vai tendo a noção do porquê ele fugiu. Faltava-lhe fé. Faltava-lhe força. Então, o jovem escapa nu, porém levando consigo a semente da lição, que o leva a procurar pelo quê? Pela sua transformação real junto ao Cristo. O Cristo já não deixou tantos ensinamentos ali para eles? Foi semente da lição. Então, quando ele está indo nu, ou seja, quando ele está olhando para dentro de si mesmo, ele sabe onde ele tem que se mudar, onde que ele tem que se modificar. E isso vai fortalecê-lo, porque vai ser algo muito profundo. Aquela ferida daquele momento, aquela traição para com Cristo, vai ser muito profunda. E é o que acontece conosco. Quando nós cometemos algum erro, e a gente observa o quanto de mal que a gente causou, e daí o que faz? A gente quer procurar refazer. Então, na doutrina, isso ecoa o desapego ensinado por Jesus. Não acumuleis tesouros na terra. Mateus 6,19. A fuga, então, não é para longe de Deus. Não foi para longe do Cristo. A fuga dele foi mais para dentro de si. Um retorno a olhar para dentro de si e verificar o que é que ele precisa mudar. Pense nas encarnações como etapas dessa jornada. Cada vida é um Getsemane, um jardim de provações onde somos testados. Fugimos, às vezes, das cruzes pessoais? Fugimos. A gente quer fugir. A gente quer arrumar uma desculpa para o perdão difícil de oferecer, para a caridade sem aplauso, para o serviço anônimo àqueles que necessitam. Então, nós vamos deixando máscaras para trás, mas carregando na alma o que cultivamos. E o que nós estamos cultivando? Nós estamos cultivando nessa vida amor ou ressentimento? Humildade ou orgulho? Então, os apóstolos que juraram fidelidade eterna na última ceia com o Cristo, fogem todos. E o jovem
É o eco dessa debandada coletiva. Mas a doutrina nos consola. Deus, e nós vimos ali também que Jesus não os condenou nesse momento de queda. Não. Jesus comemorou o retorno de todos. Vejam que coisa linda isso. Isso é para a gente pensar. Quando a gente erra, não é para a gente desistir. É para a gente procurar cada vez mais acertar, porque agora eu já estou percebendo onde eu estou errando. Como Pedro, que nega 3 vezes e chora amargamente. Esse jovem que aparece nu ali não desaparece na noite. Ele volta mais forte, transformado pela dor. E é isso que acontece conosco. Diante da dor, infelizmente, muitas vezes, nós só procuramos o Cristo diante da dor. E se nós nos compenetramos dos ensinamentos dele e entendemos o objetivo da dor e entendemos o objetivo da vida, aquela dor vai nos transformar, vai nos deixar mais humildes, mais compreensivos, mais respeitosos. Não é assim? Então, essa fuga desesperada desse jovem contrasta com a arrogância prévia dos discípulos. Quando antes de Jesus ser crucificado, todos eles diziam, né? Eu nunca te abandonarei, mestre. Mostrando que a fé verdadeira não é bravata. A fé verdadeira, gente, é perseverança. E perseverança humilde. Porque eu só vou perceber se eu tenho uma fé verdadeira quando eu a utilizo nos momentos difíceis. Quando eu confio que existe um objetivo para aquele meu sofrimento. Então, os guardas, essa turba anônima, representa as forças que nos limitam. O mundo material, com suas leis implacáveis, as tentações que nos agarram pelo braço, as responsabilidades que nos testam até o osso. Eles são as provações que Kardec descreve como fogo do ourives, purificando o metal da nossa alma. E vejam, aí nós vamos entender que tudo isso que nos acontece, que a gente chama de que foi aquela coisa ruim que me aconteceu, não são castigos divinos, mas são convites ao nosso crescimento interior. Porque muitas vezes eu vou repetir, que eu gosto sempre de repetir isso. Eu esqueço que Jesus disse que a cada um seria dado segundo as suas obras. E quando vem o convite para o meu crescimento interior, através da reposição do que eu peguei, através da transformação do que eu desejei de ruim, o que vai acontecer? Existe uma purificação dentro da minha alma. Eu não vou me fazer de vítima das circunstâncias. Eu vou entender que eu sou vítima de mim mesma. Então, vocês vejam, quando aqueles guardas tocam no lençol, nos forçam a escolher prender-nos ao transitório ou nos soltar para voarmos. Voarmos no entendimento dos objetivos pelos quais eu aqui estou. Então, na doutrina espírita, entendemos que o mal não tem poder real sobre o espírito. Ele pode ferir o corpo? Pode. Pode roubar os bens? Pode. Mas ele não rouba a minha essência eterna, que é imortal, e, além de tudo, com o atributo da vontade de poder se vencer. Então, Jesus, no centro dessa cena de abandono, ele segue sereno para o Calvário, carregando a cruz de madeira, que vejam, que foram as nossas fraquezas que a impuseram ao Cristo. As nossas fraquezas ali desenhadas, verdades nuas e cruas de todos nós. Incompreensão, desrespeito, julgamento errôneo. Então,
Jesus nos ensina que o discipulado autêntico não usa um lençol de fingimento, com promessas vazias, rituais mecânicos, orações mecânicas, mas é a permanência nos seus ensinamentos de verdade. Ou seja, ama o próximo como a si mesmo, perdoa 70 vezes 7 e serve sem esperar retribuição. E ama a Deus sobre todas as coisas. Então, vocês vejam. Agora, paremos para uma reflexão pessoal, como nos convida a doutrina. E se esse jovem fosse nós? Em nosso Getsemane, né? Lá naquele lugar que Jesus sofreu. Em nosso Getsemane diário. O luto que aperta o peito, a solidão que sussurra dúvidas, o erro que nós fizemos e muita gente descobriu e que nos causa vergonha. Então é hora de pensar, se seguimos Jesus enrolado em defesas frágeis ou estamos buscando a nossa redenção? O orgulho que nos faz revidar em vez de perdoar? O apego que nos sufoca em relacionamentos tóxicos? O medo que nos paralisa antes do desconhecido? É isso que está dentro de mim? A vida, com suas mãos de guardas, nos toca para nos despojar de alguma coisa. Alguém está achando que está tirando alguma coisa de mim? Não, ela só está me ajudando a devolver. Entende? E se, em vez de fugir para o escuro do egoísmo, corrêssemos então nus, ou seja, cientes das nossas imperfeições, pedindo a Ele que nos ajude a nos vencer, corrêssemos então assim, nus para os braços do Cristo, pedindo a sua ajuda, pedindo fortalecimento espiritual. Porque nu significa estar consciente de si mesmo. Nu significa estar analisando os nossos sentimentos. Nu significa estar analisando emoções e atitudes com a lâmpada do autoconhecimento. A gente vai se desnudar consciencialmente. O espiritismo, então, ele não é escapismo. Ele é uma doutrina que exige de nós responsabilidade. Você nunca vai ouvir que Jesus veio e nos salvou. Mas ele vai nos dizer, você não é vítima de nada e nem de ninguém, a não ser de você mesmo. E muita gente, nesse momento, some. Porque a gente não quer assumir as nossas responsabilidades. Não nos iludes, a doutrina espírita, gente, não nos ilude com paraísos prontos, mas nos equipa com ferramentas. Por exemplo, a prece que acalma a alma, a caridade que cura o coração, o estudo que ilumina o caminho, o conhecimento dos nossos objetivos claros do porquê que estamos. E Chico Xavier nos recorda, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, quem quer que esteja nos ouvindo neste momento, inclusive eu, posso começar agora e fazer um novo fim. É isso que o jovem, em sua nudez exposta, ele sente a vergonha como um espinho suave, não para se afundar na culpa. Não. Mas para se erguer consciencialmente. Se Marcos é ele, porque todo mundo diz, né? Pesquisando, a gente observa que os estudiosos, os exegetas, eles dizem que pode ser Marcos, aconteceu isso com Marcos, ele que estava envolto em um lençol. Se Marcos é esse jovem, só apenas se torna testemunho. É como se ele nos dissesse, gente, eu falhei, mas eu aprendi. Eu fugi, mas eu retornei.
retornei, estou aqui escrevendo o Evangelho, estou aqui passando as lições do Cristo, estou aqui vivendo as lições do Cristo. Então, essa passagem exclusiva de Marcos nos provoca porque ela é humana demais. E vejam, quantas e quantas pessoas estavam andando junto ao Cristo. E naquela hora nós vemos que não há heróis grandiosos naquele momento. A gente só vê ali o medo, o temor, ante o inevitável. Então, os estudiosos bíblicos veem nesta passagem a fragilidade coletiva. Discípulos que se gabaram de lealdade, mas desmoronam no momento do teste. Alguns sugerem simbolismos adicionais. O lençol como sudário ecoando a ressurreição de Lázaro ou pronunciando a de Jesus. Um ressurgir nu, ou seja, muitos estudiosos colocando como sudário, como a ressurreição de Lázaro, nos diz o seguinte, é como se um homem novo começasse a aparecer dentro de nós, com sentimentos renovados. Para muitos estudiosos, o lençol quer dizer isso. O surgir de um homem novo, o ressurgir do nu, tirou o lençol e a pessoa ressurge com sentimentos renovados. Outros o veem como simples cobertor, né? Vê o lençol como um simples cobertor de um sono interrompido, destacando muitas vezes aquilo que acontece conosco, a impulsividade da fé. A gente começa a ouvir sobre os ensinamentos do Cristo, nossa, aquilo vai dando uma energia, né? A impulsividade da fé inicial em Jesus, que muitas vezes nos toma. A gente quer levar aquela mensagem para o mundo inteiro. Mas a doutrina dos espíritos une tudo em uma tapeçaria moral. A roupa de linho simboliza o renascimento espiritual. Enquanto nós vamos despindo o homem velho para vestir o homem novo com os ensinamentos do Cristo, com os novos sentimentos, que gradativamente nós vamos deixando fazer morada dentro de nós. Então, nessa nudez de nós nos descobrirmos, do autodescobrimento, não há vergonha eterna. Há uma oportunidade de refazimento. Eu tomei consciência que eu estou errando aqui, ali e acolá. Existe vergonha nisso? Não, vamos aproveitar ao máximo agora a oportunidade que nós temos do refazimento. Reflitamos sobre nossas próprias fugas. Quantas vezes, temendo ser reconhecido como seguidor de Jesus, na ética do trabalho, na paciência com o difícil vizinho, na generosidade sem alarde, a gente larga o lençol por autopreservação. Que se vê nu diante dos seus. Estando ali vai ficar à mostra todo o nosso medo, todo o nosso egoísmo, todas as nossas vaidades. Mas veja o inverso, como sugere o texto. Fugimos lá do mal, né? Que os guardas estão querendo nos prender, ou seja, as nossas dores estão nos prendendo, tudo aquilo, né, que a gente acha que a materialidade, essas coisas todas, mas às vezes, na verdade, nós estamos fugindo do bem, do resgate, que dói, do momento de refazimento que exige entrega. É aquilo que eu falei. Muitas vezes as pessoas estão nos roubando, estão fazendo qualquer coisa conosco, qualquer perda que nós tivermos, e já não vai doer, porque eu vou saber que eu estou, de alguma forma, entregando, refazendo algo na minha vida. Traição. Na essência, essa breve cena ilustra a superioridade espiritual sobre a matéria. Como assim, André? Vejam, nós vamos dar muito mais valor àquilo que nós estamos conquistando aqui dentro do que lá fora. Então, o espírito imortal e livre se liberta pouco a pouco, através das encarnações,
retornando à sua condição original. Espírito imortal que é. Despido ali de todas as vaidades, do orgulho. E aqui vai estar sendo feita a morada, assim como de Jesus, da humildade, do amor. Então, as provações não nos destroem, gente. Nós não podemos deixar as provações nos destruir. Porque a doutrina dos espíritos, nos traz a notícia, através dessa espiritualidade maravilhosa, que nos diz que as provações nos refinam. E é verdade. Paremos para analisar na nossa vida. Jesus, abandonado por todos, caminha sereno, ensinando que a fé verdadeira é nu da ilusão da matéria, da ilusão do que para amar eu preciso ser amado primeiro. Porém, ancorada na providência divina, essa rede divina, invisível, que nos sustenta. O meu Pai divino me sustenta. Mas muitas vezes eu acho que esse sustento vem das coisas materiais. E, na verdade, ele vem das minhas conquistas espirituais. Então, quantas vezes em nossas rotinas lemos a doutrina, atraídos pela luz, mas permanecemos enrolados em egoísmos, em vaidades, em julgamentos? Quantas vezes? Eu estou ali, atraído por aquela luz, mas eu não me desenrolo desse egoísmo, desses julgamentos. Assim, a lição do jovem nos convoca a quê? Larguemos o supérfluo. Gente, o orgulho, ele isola. O apego escraviza. O medo cega. Corramos nu, ou seja, corramos consciente de nós mesmos, humilde diante de nossas fraquezas, para incorporarmos os ensinos do Cristo que nos fará crescer espiritualmente. Nessa nudez da alma, encontramos liberdade, não a dos ventos frios da noite, mas a do voo eterno do espírito em evolução. Cada vez mais tendo mais força para se vencer. Amigos, que essa reflexão nos toque o coração. A doutrina dos espíritos nos diz: transformemos fugas em retornos vitoriosos. O que ela quer dizer com isso? Diante do mal que nos fazem, diante do mal que eu já sinto, que eu já consigo olhar para dentro de mim mesmo e ver os maus que eu faço, vamos pedir força para nos melhorarmos e retornarmos vitoriosos sobre nós mesmos. Não fujamos da desesperança com máscara, mas encaremos as situações ruins com a esperança em dias melhores. Encaremos o medo, a dor, a perda com caridade e humildade. A fé não é para esconder erros, mas para nos ajudar a nos revelarmos para nós mesmos, para que lutemos por sermos melhores. Boa noite, Liane. Atentemos sempre de que Jesus não é mero contador das nossas sombras. Ele não é. Ele é um pastor que guia o espírito com toques de eternidade, com palavras que se enroscam no nosso coração. Enquanto a gente não desenrosca, tirando ali o egoísmo, a maldade, o orgulho, o desrespeito, elas vão ali se enroscando, apertando essas coisas ruins que estão dentro da gente, até que a gente consiga eliminá-las. São como aquelas videiras vivas, né? Elas vão caminhando, vão tal, e florescendo. A letra pode sufocar como pedra fria essa passagem. Mas quando nós olhamos com um olhar profundo, ela explode em vida, provoca lágrimas que lavam o nosso espírito. O jovem nu é o eco da nossa essência imortal.
porém, despida das mentiras que nos pesam e que a gente não quer se conscientizar delas. Um chamado, gente, que vibra no peito. Venha, saia da fuga que nos esmaga. Vamos sair da fuga de admitir os nossos erros que nos esmaga. Vamos correr para a luz, mas para a luz de Jesus que não vacila. Vamos correr para a luz que nos veste de asas para voarmos além da dor, das perdas, das circunstâncias ruins que acontecem na nossa vida. Porque nós só vamos voar além delas, além das dores, quando nós a entendermos. O jovem nu, como um recém-nascido no caos, nos acorda como um beliscão na alma. Um beliscão na alma, na treva que ainda existe em nós. E nós, meu irmão, minha irmã, o que faríamos se a aprovação lambesse a nossa fé? Porque o jovem dessa passagem não é santo nem demônio. É o reflexo do nosso ser frágil e faminto de graça, arrastados pela chama de Jesus, mas ainda cativos em lençóis leves de egoísmo, orgulho, vaidades, tecidos de pavor e anseio. Porém, esse anseio de um abraço que nos cura. O nosso espírito anseia por isso. E lembremos sempre, Jesus não carrega a cruz só pelos hostis que passaram pela vida dele, quanto à sua mensagem, mas também pela fraqueza daqueles que o amam. No momento do testemunho, o que a gente faz? A gente se descabela. Então, amigos, que a paz de Jesus nos envolva, não com lençóis frágeis, mas com o manto da vitória sobre nós mesmos. Despojados das ilusões do mundo, enchamo-nos de sua graça. E assim, como espíritos em marcha, caminhamos sim nus, ou seja, cada vez mais conscientes dos nossos erros e procurando a luz, o incentivo, a fortaleza para nos vencermos. E é assim que nós vamos seguir nos renovando rumo à luz eterna. Amigos, apaixonados pelo Evangelho, um grande abraço a todos. Se aproxima o aniversário do Cristo. Que estejamos dentro de nós preparando o melhor presente que com certeza Ele deseja. Colocar mais forças para a nossa transformação interior. Um grande beijo no coração de todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que façamos por merecer a sua presença em nossas vidas. Assim seja.